Oi, se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ver um devocional sobre o capítulo 10 de Gênesis. Três lições que nós podemos aprender hoje com o capítulo 10 de Gênesis. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você dar uma pausa, ler o capítulo aí na sua casa para não tomar muito tempo aqui, fazer a sua oração e aí você volta e a gente vê o devocional juntos. Para a gente poder começar o vídeo, eu queria pedir para você também curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, porque aí você ajuda o nosso canal a crescer. E assim mais pessoas podem ter acesso à palavra de Deus. Hoje a gente tem a internet, né? E é muito melhor, porque ficou mais fácil para a gente poder espalhar a palavra de Deus para pessoas distantes, pessoas que a gente nunca viu e talvez nunca vá ver na vida. E a gente assim apressa a volta de Jesus, né? A Bíblia diz que a gente pregue a palavra para todas as pessoas. E aí, quando todas as pessoas estiverem cientes da palavra de Deus, quando todos estiverem ouvindo a palavra de Deus, Jesus voltará. Então, vamos fazer esse trabalho, vamos cumprir essa missão de levar a palavra para as outras pessoas. E as lições que a gente pode aprender aqui hoje, que claro, são várias, podem ser muitas lições, né? Deus tem muito a nos ensinar. Nós sabemos, né, que a mente de Deus ela é infinita e que a nossa mente nunca vai chegar aos pés da dele, a gente nunca vai conseguir se comparar a ele. Então ele pode nos ensinar várias lições sobre num mesmo versículo. Mas hoje a gente vai ver aqui apenas três lições que nós podemos aprender com o capítulo 10 de Gênesis. E a primeira lição é: a fidelidade dos pais não garante a fidelidade dos filhos. Nós vemos aqui nesse capítulo a origem dos povos. É a genealogia da família de Noé que levou até os povos que nós conhecemos hoje. Parece um capítulo assim chato, tem muita gente que passa por cima, que não vê o que Deus tem para ensinar numa genealogia. Nós podemos ver aqui que a fidelidade de Noé não garantiu que os seus filhos seriam fiéis a Deus, ou seus netos e bisnetos, e assim por diante. Nós vemos, por exemplo, um dos filhos de Jafé, da descendência de Jafé, nós vemos aqui a Grécia. A Grécia, ela é descendente de Jafé, filho de Noé. E nós sabemos muito bem que a Grécia, ela era um povo onde tinha uma religião politeísta. O que significa isso? Significa que eles adoravam vários deuses. A gente conhece a história dos deuses gregos, os deuses romanos, Zeus, Poseidon, vários outros deuses, Atenas, que era o nome de uma deusa lá daqueles povos. Então nós vemos que, por exemplo, os descendentes de Jafé, eles se tornaram politeístas, que foi muitos dos povos da Europa. Nós vemos também, por exemplo, a descendência de Cã. Cã, o filho que desonrou o pai, e que o seu filho Canaã foi amaldiçoado por Noé. E quem foram os descendentes de Cã? Foi a Babilônia, a Assíria, Nínive, o Egito, Sodoma, Gomorra e os Casluítas. Quem foram os Casluítas? Foram aqueles que deram origem aos filisteus. Olha só os povos que vieram da família de Cã. E Cã era filho de Noé, um homem temente a Deus, que andava com Deus, um homem bom. E mesmo assim, isso não garantiu que a descendência de Cã fosse uma descendência que adorasse a Deus. Então nós vemos aqui que um pai ser cristão, um pai ser fiel a Deus, ser temente a Deus, isso não garante que os filhos serão fiéis a Deus. Essa história de filho de peixe, peixinho é. Então filho de crente, crentinho é. Não, não é. Muitas vezes um cristão ele vai ter os seus filhos, vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, vai se dedicar ao máximo, dar o máximo do seu esforço para ensinar os seus filhos a andar no caminho de Deus, e mesmo assim pode chegar um dia que esses filhos acabem se desviando do caminho do Senhor. Porque a salvação, ela é individual. Não é porque eu sou salva que obrigatoriamente a minha filha vai ser salva.
Eu sou salva, então eu tenho a responsabilidade de, assim como a outras pessoas, mas principalmente de pregar a palavra para minha filha, de ensinar ela no caminho certo em que ela deve andar, o caminho que eu acho correto para ela, que é o caminho cristão, o caminho da palavra de Deus. Mas isso não significa que quando ela tiver consciência das coisas, quando ela for adulta e mandar no seu próprio nariz, isso não significa que ela vai seguir esse caminho que eu ensinei para ela, né? Vai ser muito mais fácil dela seguir esse caminho, mas não significa obrigatoriamente que ela vai seguir esse caminho. Ela vai tomar as decisões da vida dela, ela vai ser uma pessoa que vai decidir as coisas e querer as coisas por conta própria. Então, ela vai ser responsável pela sua vida e pelas suas escolhas, e não eu. E se ela quiser ser salva, se ela quiser ir para o céu, ela vai ter que nascer de novo. Ela tem que se converter. Ela tem que confessar o nome de Jesus. Porque a minha salvação não garante a salvação dela. A segunda lição que nós podemos ver aqui é que ter sucesso não significa ter a aprovação de Deus. Por exemplo, nós vemos aqui Nimrod, um descendente da família de Cã. Quem foi Nimrod? Nimrod foi o homem mais poderoso do seu tempo. Mas, por exemplo, nós vemos aqui um exemplo, só um pouquinho do que Deus deixou para nós aqui nessa genealogia. Olha quais eram os povos que Nimrod governava. Aqui diz assim, versículo 9. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. Versículo 10. No início o seu reino abrangia Babel, o berço da Babilônia. Abrangia Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde ele fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então nós vemos aqui, olha os povos que Nimrod governava. Olha os povos que tinham no seu reino. Eram os piores povos daquele tempo. Eram justamente os povos que eram contra o povo de Deus. Nimrod era um homem muito poderoso. Nimrod foi um homem famoso. Nimrod teve muito sucesso. Nimrod foi aquele que encabeçou a construção da Torre de Babel. O edifício que tinha o objetivo de chegar tão alto a ponto de chegar até Deus, porque eles queriam ser como Deus, eles queriam tomar as próprias decisões, queriam ser independentes de Deus. Nimrod era o líder de tudo isso. Isso significa que Deus aprovava Nimrod? Que Nimrod tinha aprovação de Deus? Não, isso não significa. Então, ter sucesso no ponto de vista humano não significa ser aprovado por Deus. Você ter muito dinheiro, você ter casas, ter um bom emprego, isso não significa que Deus está aprovando o seu modo de vida, que Deus está aprovando o que você está fazendo, que Deus aprova aquilo que você tem. Isso não significa. Nós podemos ver isso, por exemplo, na vida de Paulo. Deus aprovava a vida de Paulo. Mas como Paulo vivia? Paulo ele vivia apanhando, Paulo ele vivia sendo preso, Paulo ele disse que soube o que era passar fome, soube o que era viver passando necessidade, soube o que era passar frio. Paulo ele passava medo porque ele vivia sendo perseguido. Na nossa visão, do ponto de vista humano, Paulo não tinha sucesso, mas Paulo tinha a aprovação de Deus. A terceira lição que nós podemos ver aqui é, apesar de diferentes, nós somos todos iguais. Nós viemos todos do mesmo pai, somos todos filhos de Noé. A riqueza e variedade da humanidade, com sua diversidade étnica e cultural, não devia ser motivo de guerras e separação, mas de orgulho, de união, porque todos nós viemos de um só pai. No final de tudo, nós temos um único descendente, porque mais do que nós termos vindo todo de Noé, todos nós viemos de Adão, um único homem que deu origem a todo esse povo que existe. E olha quantas cores, quantas línguas, quantas culturas, quantas formas diferentes de corpo, formas diferentes de pensar, olha quantas formas diferentes de cabelo, quantas cores de pele, olha que diferença. Isso devia ser orgulho para nós. Nós somos um povo rico de cultura, de etnia, de raça, de cor. E isso tem se tornado motivo para guerras, motivo de separação. E aí separa o grupinho daqueles que defendem o direito das mulheres e aí acabam se apegando tanto àquilo que acabam oprimindo o direito de outras pessoas que também são inocentes. Nós tem, por exemplo,
o grupo que se separa por cor, o grupo que defende tanto aquela cor, que acaba sem querer, ou às vezes propositadamente, depende da pessoa, atingindo grupos menores, grupos mais frágeis, grupos mais sensíveis, sem nem perceber. Então, é certo que as pessoas se juntem, que batalhem pelos seus direitos, é certo sim. Mas isso não devia ser motivo de divisão, de briga, de guerra. Isso devia ser motivo de paz, de orgulho, de união. Porque todos nós viemos do mesmo Pai. E além disso tudo, todos nós somos criados pelo mesmo Deus, com o mesmo objetivo. Então nós devíamos viver em paz e união, e não em guerra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha lhe edificado, que ele tenha lhe abençoado. Se ele lhe edificou, lhe abençoou, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal, para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus, a conhecer mais um pouquinho sobre Deus, e para que você não perca nenhum conteúdo do canal. E esteja sempre aí acompanhando e aprendendo mais um pouquinho sobre a Bíblia. E esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.